Rapaziada, o Pedro se manifestou depois dessa polêmica aí na coletiva do Felipe Luiz. O Pedro falou pro GE, ficou muito chateado com tudo que aconteceu, com a forma que o Felipe Luiz expôs a situação. O Coluna do Fla trouxe aqui um pedaço da entrevista. A matéria é lá do GE, mas eu vou ler aqui pelo Coluna do Fla, beleza? A camisa 9 admitiu que seu desempenho na última semana foi abaixo do esperado, mas considerou as falas do treinador como desrespeitosa. Evidente que esse fato, e aqui é o Pedro falando, tá? Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no último dia. Isso aqui, rapaziada, é sobre aqueles prints vazados que falava que queriam vender o Pedro por até 15 milhões de euros se aparecesse. Não tenho vaidades e assume que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa, né? Então ele ficou bem chateado aí com o Felipe Luiz. E fica até o final do vídeo porque eu vou trazer aqui o pronunciamento do Pedro lá no Instagram dele, né? Ele falou ali diretamente, ele mesmo, Pedro, falando com as palavras dele. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui no que o Pilhado falou lá na Jovem Pan sobre esse assunto. Pedro teve reunião hoje com o time do Flamengo. De acordo com o Globoesporte.com, eles trouxeram a seguinte informação: que Pedro se reuniu hoje com os jogadores do elenco do Flamengo. O Pedro, na minha opinião, foi o mínimo que ele poderia fazer para ter pelo menos clima para trabalhar, gente. Se o Pedro não tivesse essa reunião, ia ficar um gelo insuportável, ia ficar um clima insuportável, jogadores iam ficar olhando com o rabo de olho pro Pedro, ia ficar tendo fofoquinha, ia ficar tendo comentário, ou seja, tem que se elogiar a personalidade que teve o Pedro, de chamar os caras todos ali para conversar, falar sua opinião. O que o Pedro disse? Ele disse que aquela situação do vazamento da notícia por parte do departamento de futebol, que foi inclusive para o nosso Mauro César Pereira, né, aqui, de que o Pedro seria negociável e aceitariam até 15 milhões de euros, que é um valor baixo por ele. O Pedro disse que ficou incomodado com aquilo, tá? Ele deixou claro que ele ficou incomodado, que aquilo pode sim ter surtido efeito no seu treinamento, no seu desempenho. E ele ainda disse que teria ficado chateado com o uso das palavras pelo Felipe Luiz na coletiva, lamentável e ridículo, que ele acha que foram críticas muito pesadas para serem feitas publicamente, né? Foi isso que o Pedro disse na reunião. Ele não pediu desculpas, tá? Não pediu desculpas para os jogadores e nem os outros jogadores também reagiram tanto, tá? Isso é importante deixar claro. Ficou um clima ainda meio ali conturbado. Agora, que bom que o Pedro fez isso, porque é o que eu digo, gente. O Pedro, se ele jogar o que ele está jogando e na forma física que ele está, dificilmente vai surgir proposta de 25 milhões de euros, que pelo visto é o que o Flamengo aceitaria no mínimo, porque aquela historinha de 15 milhões de euros já foi por água abaixo. Como que você acha que o grupo vai reagir? E outra, agora o Pedro tem um caminho aberto aí. Felipe Luiz disse, não precisa ser meu amigo, não precisa me abraçar, precisa jogar futebol. E ele disse, se o Pedro jogar o que ele sabe na intensidade que eu quero, ele vai ser meu titular. Detalhe, Felipe Luiz não participou da reunião, Vamp. Ô Tico, o Felipe Luiz outro dia estava aí jogando ao lado do Pedro, sendo campeão, eram companheiros de campo. Hoje o Felipe Luiz tem um cargo como treinador, está seguindo a sua carreira, o Pedro está ainda como atleta, né? Às vezes a verdade, muita verdade na bola, serve para nós aqui do que está lá de fora. Hoje eu faço parte aqui do Grupo Jovem Pan, trabalho como comentarista aqui, a gente trabalha nesse programa, mas lá no dia a dia, como é que vai ser a convivência do Pedro com o Felipe Luiz? Há menos de 2 anos, estavam jogando junto, o Felipe Luiz já teve problema com o Gabigol, agora com o Pedro. Eu achava que esse assunto tinha que ser resolvido internamente com o Boto lá dentro, não precisava expor aquela entrevista para nós aqui que está trabalhando. Pô, sincerão, principalmente dentro do Flamengo, eu tive a oportunidade de passar aí rapidinho e deixar esse clube rico, só vale se estiver ganhando.
Só vale se estiver ganhando. Você mesmo falou que o jogo estava 0-0, você foi lá com sua família, com seu pai, todo mundo, a torcida, pô, o Pedro Talha tinha feito o gol. Saiu com o resultado de 2-0, merecidamente mesmo, jogou 1000 vezes melhor que o São Paulo, pressionou o São Paulo, deixou o São Paulo jogar. São Paulo com o time todo retrancado também. Se for para contratar o Crespo para fazer isso, é melhor pegar algum treinador aqui no Brasil, que é fácil. Até eu mesmo botar lá 3 zagueiros, 5 volantes, um na frente, e vamos ver o que é que vai dar. Vai ter convivência. Pedro é um atleta em atividade, é um jogador diferenciado, machucou jogando na seleção brasileira, no treino, foi à Copa do Mundo, né? Tem amigos dentro do grupo. Não é possível que o Pedro não tenha ali um grupo de 35 jogadores, o Pedro seja odiado por todos. Se for, ele está frito. E se ele tem companheiros, a exposição... Porque eu só vi entrevista toda ontem à noite. Eu peguei trechos da entrevista. Ontem eu vi ela toda. O Felipe Luiz pegou pesado demais, cara. É muito... Não, porra, é porque eu trabalhei na Europa, não sei o quê. Não é assim também não. Na Europa não é assim, não. Não é assim, não. O Mourinho, de vez em quando, dá um xerique com um ou com o outro. Mas não é assim, não. Há um respeito maior. Há um respeito maior. E eu te falo mais. Os jogadores não concordam com isso, pô. Porque foi com o Pedro, pode ser com o outro amanhã. E o Felipe Luiz é um treinador. Ele pode viver um mau momento. O Felipe Luiz ganha 2 Libertadores, ele sai do jogo nas 2 Libertadores. Ele é substituído nas 2. Sabe? Os companheiros correm um pelo outro. Ele machuca nas 2 finais da Libertadores. A carreira foi brilhante, é um cara que se comportou bem tudo, mas teve seus erros também. Não foi que foi mil, agora quer colocar as palavras ser o dono do mundo. Isso é muito bom aqui. Eu vejo os programas de programa. Porra, da hora, entrevista correta, ninguém nunca fez isso. Ah, manda outro. Não tem um resultado pra tu ver o que vai estourar. O Flamengo que não ganhasse. Eu duvido se o Flamengo. Eu duvido se o Flamengo não ganha no São Paulo, ia ser dessa pegada aí. E é um patrimônio do clube, é um patrimônio que não é barato, Pedro, pô. Pedro é um jogador cara de seleção. Eu achei que você pode resolver internamente, chamar no eixo na frente de todo mundo, sentar. Não sei se já havia... os piores números da semana foi o do Pedro. Expondo um monte de coisa. Isso aí eu não acho legal, como ex-atleta, né? Que eu fui, o Rubinho Barrichello, outro dia eu estava num programa com ele, falou que eu falei, o Rubinho é ex-atleta, ele falou, eu ainda continuo correndo estocar. E a gente tomou 2 garrafas de vinho. Mas... Bom, vamos lá. Eu achei lindo, né, o seu discurso. Pra você que é um fanfarrão, que hoje o Felipe Luiz não sei o quê, mas se tomar o nabo do Inter e ficar aí fora, a gente já sabe. Eu me equivoquei. Eu tenho que fazer o programa que é do dia. Ontem, Bruno, você viu o que ele falou? 5 anos de contrato pro Felipe Luiz. Pelo que eu tô vendo aí, é 5 anos. 5 anos de contrato. Daqui a pouco, aí no dia ele vai chegar assim, isso? Que desgraça que eu... Ontem não falou, não? No Canelada? Não, parece que eu dei uma informação, eu dei minha opinião, pelo amor de Deus. Não, mas vamos supor que quando for eliminado de alguma coisa, tem opiniões também, né? Aí eu vou estar aqui sorrindo, sarcástico. Agora, vamos lá. Eu quero te ver assim, eu adoro te ver sorrindo. Eu adoro ver você e o Viga. Quando dá... Ainda bem que o Jorge Jesus está empregado, hein? O Vampeta é muito engraçado, cara. Mas não foi só ele que criticou o Felipe Luiz por essa postura aí na coletiva. O Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians, que faz parte lá do Jogo Aberto, criticou duramente o Felipe Luiz. Vamos dar uma olhada aqui no que ele disse. Ontem, tá, Felipe? Ontem, você era um lateral cansado. Você tomava nas costas toda hora que você descia. Você brigava com a bola. E seus companheiros e o seu treinador não falou isso de você. Todo mundo falava que você era gente boa. Então você tem que entender o momento de cada jogador sendo treinador. Conversa mais com o Rodrigo Caio, esse menino que é inteligente e é um cara humano. Você tem que ser humano também nessa hora. Você tem que sofrer. E não é porque você ganhou que você vai sair batendo em todo mundo. Você acabou de ser fritado pro seu grupo. Porque você é um cara que tem que gerir. E você ontem eu tô falando, era um jogador cansado e ninguém falou isso de você. E hoje você colocou um jogador que te ajudou, que está passando por um momento difícil, vindo de cirurgia e tentando resgatar alguma coisa. Você tem que aí dentro fazer a diferença, irmão. Como treinador e como homem. Não fritar o cara. Agora o grupo todo tá achando que você vai fritar qualquer um a qualquer momento. Olha o que você fez com a sua carreira. E eu que falei muito bem de você aqui. Agora, eu não vou falar bem de você. Eu tenho que tratar você como você tratou o seu atleta. Porque você não joga mais. E quando jogou no final, é o que aconteceu. Aí o Ronaldo Giovanelli, né, falando mal do Felipe Luiz, não gostou aí da postura do Felipe Luiz.
É normal, né? Ninguém vai agradar todo mundo. Uma parte da imprensa elogiou a postura do Filipe Luís e outra parte não gostou nada da postura do Filipe Luís, foi muito contra o Filipe Luís. Mas vamos ver aqui o que o Pedro postou lá no Instagram dele. Uma vez esclarecido, internamente venho a público para falar com os torcedores do Flamengo e a qual tenho maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol do clube ter me colocado à venda e me descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Conquistei títulos importantes e um lugar na história. Esperava mais respeito. Palavras duras, né? Aqui do Pedro. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento nos últimos dias. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros, por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era bem simples e clara, mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Aí as palavras do Pedro, né? Um pouco disso a gente já tinha visto lá no começo, que isso tudo passe e que a gente consiga superar esse momento aí bem difícil, né? Vamos ver aqui esse vídeo que eu achei do Pedro, muito engraçado, tá, gente? Isso aqui foi feito por IA, não é o Pedro, é apenas um meme, tá? Eu achei muito engraçado, olha isso. Vocês viram que o cabelo de boneca falou de mim, né? O cara me deixa de fora porque corri pouco, pô, é sacanagem, mano. Não me avisaram que isso aqui virou seletivo da São Silvestre. Esse cara é um malucão, pô. Só porque era lateral, quer que todo mundo marque. Eu meto é bola na rede, meu parceiro. Mas é isso, né? Agradecer a nação e deixar avisado aqui. Ô, cabelo de boneca, dá uma sugada aqui e para de falar merda. Gente, isso aqui não é o Pedro falando, tá? Isso aqui é uma IA, foi feito por uma IA, tá bem aqui, ó, feito por uma IA. Não é o Pedro, é só uma zoeira, mas eu achei muito engraçado. Mas enfim, rapaziada, deixa nos comentários o que você achou das palavras do Pedro. É isso, se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.